colocou no meu coração é exatamente sobre oração, sobre o que nós temos que estar fazendo, continuar fazendo em nossa casa, no nosso lar, no dia a dia, e independente disso, continuar a fazer. Em 2 Crônicas, eu quero ler para você aqui uma passagem que Deus, falando com Salomão, ele traz, após o que Salomão fez, ele traz a revelação do seu poder, a revelação da resposta da oração de Salomão. Mas antes eu quero ler aqui o que aconteceu. Em 2 Crônicas, né, a partir do versículo 5, se você for ler a história, você vai ver, mas no versículo 7, do capítulo 6, ele diz assim: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos. Então puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, no mais interior do templo, no Santo dos Santos. E aí, aqui a partir do versículo 5, você vai ver a história de Salomão, o que aconteceu. Quando nós conhecemos o capítulo bastante, né, que as pessoas falam e que oram em cima desse versículo, quando disse: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e por aí vai, o Senhor ouve. A resposta de Deus veio aí, nesse versículo. Mas se você observar antes, você vai ver que Salomão, ele providenciou trazer a arca do Senhor para o seu devido lugar. O que é que Deus quer nos dizer com isso? Que antes da resposta do Senhor, antes da resposta vir, o Senhor está nos dizendo que nós precisamos colocar a arca do Senhor no seu devido lugar. A arca do Senhor, a gente sabe o que é que tinha, o que é que continha a palavra ali, a vara de Arão, né, o maná. A arca do Senhor, a gente sabe que quando a gente traz, né, para dentro de nós, para nossa casa, Deus estabelece coisas grandes. E a revelação do Senhor aqui é que antes da resposta dele, antes da resposta dele vir para a nossa vida, para a nossa nação, para todas as nações, para todos os países, e para a nação brasileira, para os países que estão sofrendo, é que cada um coloque a arca no seu devido lugar. Então nós devemos, antes de tudo, trazer essa arca para dentro de nós, ajustarmos o lugar onde ela deve ficar, como ela deve ficar, como ela deve ser intocável, como ela deve ser protegida dentro de nós. Essa arca estabelece a palavra de Deus, estabelece a presença do Senhor dentro de nós. E nós precisamos ajustar essa arca, trazer a arca de fato, proteger, né? Proteger essa arca dentro de nós, que é a palavra, né? Não deixando que ninguém arranque ela de nós. E a gente pode fazer até muitas coisas, a gente pode adorar, é o correto. A gente pode clamar, a gente pode jejuar, a gente pode trazer palavras de profecias, isso tudo é válido. Toda essa palavra é válida, tudo que vem de Deus é válido para que o reino espiritual se estabeleça na terra, nessa terra onde a gente vive. Mas o primeiro passo é a gente trazer a arca para dentro de nós. Trazendo a arca para dentro de nós, nós vamos estabelecer o que Deus quer. A adoração, por exemplo. Deus, quando Salomão trouxe a arca, ele estabeleceu uma adoração. A Bíblia diz que ele chamou ali Asaf, ele chamou Remã, Jedutum e outros ministros de instrumentos que adoravam ao Senhor. E eles adoravam a Deus de maneira gloriosa, dizendo ao Senhor que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salomão estabeleceu ali um tempo de adoração, porque a arca já estava dentro dele.
e ele estabeleceu que a adoração ali era devida. E ele convidou ali os levitas e os sacerdotes para adorarem ao Senhor, e eles começaram a adorar. Observe que eles começaram a adorar dizendo que o Senhor era bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E no versículo 14 do capítulo 5, a palavra de Deus diz que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha que interessante. Começou, depois de estabelecer a arca, de trazer a arca para o devido lugar, se estabeleceu ali a adoração, e a Bíblia diz aí que Deus ali veio e houve ali, encheu a casa de uma nuvem. Encheu a casa da nuvem, da glória e da presença de Deus. Deus começou já a fluir, a trazer ali para aquele lugar a presença dele. E aí a gente observa mais ainda que depois que os levitas começaram a adorar, a ministrar ao Senhor, o Senhor cobriu ali com aquela nuvem de glória, o ambiente começou a ser preenchido da presença de Deus, mas ainda não foi a resposta de Deus. Mas quando foi a resposta de Deus? Foi isso aí que me chamou mais a atenção. Quando foi a resposta de Deus? A resposta de Deus veio a partir do momento que Salomão, quando ele começou a orar, a Bíblia diz que ele se pôs diante do altar do Senhor. Ele se pôs, ali o sacerdote agora se levantou, se pôs diante do altar do Senhor e ele começou a orar. E o que me chamou a atenção foi, qual foi a oração de Salomão? Enquanto ele trouxe a arca, primeiro ele trouxe a arca, depois ele estabeleceu a adoração, Deus não tinha respondido, Deus começou a trazer a nuvem da presença dele, a nuvem da presença, mas Deus queria dar mais. Deus queria trazer algo mais profundo para aquele lugar. E quando foi que Deus respondeu? A partir do momento que Deus viu Salomão orando, não só por aquela congregação, não só por aqueles que estavam ali, mas ele estabeleceu um momento de oração onde ele se preocupava com todos lá fora, independente de raça, de cor, de religião, de cultura, do que quer que seja, independente dos erros, do pecado. Salomão começou a levantar suas mãos para o alto, a orar ao Senhor de uma maneira tão grandiosa que Deus respondeu a sua oração. Então, como foi a oração de Salomão? Quais foram os pontos? Eu comecei a colocar os pontos aqui do que Salomão orou. O primeiro ele disse, quando alguém pecar contra o seu próximo, ele começou a orar por esse tipo de pessoa. Olha, Senhor, lá, quando uma pessoa pecar contra o seu próximo, esse foi o primeiro pedido. Depois ele diz, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo. Ou seja, quando o teu povo pecar contra ti, e por causa da desobediência dele, por causa da negligência dele, pecou contra ti, e quando ele for ferido por isso, esse foi o segundo ponto. E aí, no terceiro, ele diz, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, quando não houver chuva, quando os céus se cerrarem e não houver chuva. O outro foi quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o inimigo cercar em qualquer das suas cidades e tiver praga e doença. Quando tiver praga, doença, quando a chuva cessar, quando o teu povo pecar contra ti, quando pecar contra o próximo. Olha, ele começou a pontuar cada pecado do povo. Depois ele disse, também se o estrangeiro, olha, e aqui vem algo, né? Ele começou a se preocupar com o estrangeiro, com aquele que não era da linhagem de Deus, com aquele que não fazia parte de dentro da congregação, com aquele que não fazia parte ali do nosso meio de estar adorando, de conhecer a Deus. Ele era estrangeiro, ele era ignorante, ele não sabia, ele estava lá fora. Então, quando o estrangeiro, aquele que é estranho, Senhor, a ti, que não fizer parte aqui de Israel, ouve dos céus, né? Então, ele se preocupou com os que estavam lá fora. E quando o teu povo sair à guerra, né? E quando pecarem,
pois não há homem que não pegue. Então observe a oração de Salomão. Primeiro ele trouxe a arca, depois ele estabeleceu a adoração ali com os levitas, quando colocou a arca no lugar, quando trouxe ali para o íntimo, né, para dentro de você, tomou posse ali da palavra, do maná precioso que tem dentro da arca, dentro de nós, né, porque nós somos esse templo, nós somos a arca do Senhor agora, carregamos a palavra de Deus, né, carregamos o alimento. Então, quando nós estabelecemos no íntimo, trazemos, não deixamos ser tocados ou influenciados, ou até mesmo quando vem essas coisas diante de nós que às vezes não esperamos, mas nós temos a convicção do que está dentro de nós, de Deus. E aí nós não nos preocupamos, apenas tememos. Não temos medo, porque o medo é diferente de você temer. O temor, ele é um respeito que nós temos. E o medo nos tira do foco do que Deus quer. O medo nos aterroriza e Deus, quando nós temos um Deus poderoso, nós não temos que nos aterrorizar nem ter medo, apenas temer e buscar a palavra da verdade para a gente entender o que Deus quer falar. E aí o que acontece? Depois dessa oração de Salomão, ele se preocupando com tudo, em orar pelo Senhor. Senhor, eu oro por isso, eu oro por tal pessoa, por aquele que é errado, por aquele também que está longe. Aí foi que Deus deu a resposta a ele. Depois dele colocar o amor em prática. Colocar o amor por todos aqueles que não conhecem ao Senhor, que estão temendo. Né? Porque às vezes nós aproveitamos a oportunidade para falar da vinda do Senhor e é o certo, é o correto. Mas temos que falar com amor, não temos que amedrontar, porque às vezes a gente quer falar amedrontando as pessoas, né? E a gente tem que falar, porque a gente não pode falar de céu sem falar de inferno, a gente não pode falar do inimigo, falar de Deus sem falar do inimigo. A gente precisa alertar as pessoas, mas alertar com a certeza de que existe uma solução, né, para tudo isso, né? E aí o que acontece? Depois que ele orou, foi que Deus veio com a resposta. Depois que ele fez essa oração tão tremenda, Deus veio com a resposta. E aí foi que ele deu a solução, o remédio, em 2 Crônica 7,14, que ele fala que se meu povo se humilhar, orar e buscar, né, se converter dos seus maus caminhos, ele vai perdoar os pecados, ele vai sarar a terra, né? Então a gente precisa orar, a gente precisa trazer a arca, a gente precisa estabelecer a adoração ao Senhor, confiando nele. A gente precisa orar confiando nele, orar por todos. E o Senhor vai trazer a resposta que nós tanto desejamos. Observe ainda que no versículo 20, a partir do versículo 21 do capítulo 7, houve uma pergunta assim: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Por que o Senhor procedeu dessa forma? Respondeu-lhe: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, adoraram e o serviram. Ou seja, tem pessoas que abandonam, não querem saber de Deus, não querem conhecer a Deus, até por ignorância, mas ainda assim nós devemos continuar orando, continuar crendo, continuar deixando a arca intacta dentro de nós. A arca estabelecida no mais íntimo do nosso coração, que é a presença do Senhor em nossa vida. E aí sim, orar. Orar sem cessar. Esse é o tempo para tudo que está vindo à tona, tudo que está vindo para Deus despertar um povo. Esse é o tempo do povo de Deus orar, do povo de Deus se erguer, do povo de Deus não temer, mas continuar orando. E aí Deus sim vai trazer a resposta logo. E acredito eu que no tempo já estabelecido por Ele, que é o tempo da agora. Deus é o Deus de já, né?
é o Deus de agora. Então Ele já está com a resposta, com a solução, com a cura nas mãos. Então você que está aí, traga a arca de Deus para dentro de você. Se ela está, cuide dela mais e mais. Estabeleça a adoração ao Senhor. Estabeleça o período de oração por mim, por você, pela sua família, por todos que estão aí nesse universo. E vamos aguardar a resposta de Deus, porque Ele é Deus que traz resposta e resposta de cura. Amém? E aí nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. Eu sempre adoro ao Senhor com esse louvor, porque é um louvor que Deus tem colocado no meu coração para estar orando, para estar buscando a presença dEle, que é um louvor que fala de nós orarmos por toda a nação, pela igreja e pelo nosso irmão. Eu me prostro diante do teu altar para te buscar, Senhor. Eu me rendo e ergo minhas mãos para o alto para orar como Salomão orou. Eu me prostro diante do teu altar para te buscar, Senhor. Eu me rendo e ergo minhas mãos para o alto para orar como Salomão orou. Eu clamo a ti pela igreja, clamo a ti por meu irmão, clamo a ti por minha vida e por toda a nação. Vem com sangue do Cordeiro, vem da tua habitação, perdoa nossos pecados, sara toda a nação. Senhor, sara toda a nação. Senhor, sara toda a nação. Senhor, eu clamo a ti pela igreja, clamo a ti por meu irmão, clamo a ti por minha vida e por toda a nação. Vem com sangue do Cordeiro, vem da tua habitação, perdoa nossos pecados, sara toda a nação. Senhor, sara toda a nação. Senhor, sara toda a nação. Senhor. E depois que Salomão orou, Deus respondeu com fogo. Deus não só encheu a casa da glória dele, Deus respondeu com algo maior. A Bíblia diz que depois que Salomão teve essa oração, o Senhor respondeu com fogo e ele consumiu ali o sacrifício e o holocausto. E a resposta de Deus veio e disse assim: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi essa casa, eu santifiquei essa casa. Então Deus, Ele santificou já a casa dele, a tua vida, que é a morada dele, o santuário dele, Ele já santificou. O templo dele, Ele já santificou. A morada de Deus sou eu e é você. Então clame a Deus, porque Ele já está com a resposta certa para curar a nossa vida, para curar a igreja, para curar o nosso povo, para curar a nação. E deixa o Senhor encher o templo com a glória, com a casa de fumaça. A fumaça vai ser a cura, a
A glória dele é a cura. Aleluia. Enche o templo com tua glória, enche a casa de fumaça. Quero ver tua presença inundar este lugar. Enche o templo com tua glória, enche a casa de fumaça. Quero ver tua presença inundar este lugar. Senhor nos abençoe, que Ele derrame da sua glória, que Ele enche a casa da tua vida, da tua família, que Ele enche essa cidade, que Ele enche o nosso país, a nação, com a fumaça da presença da sua glória. Então vamos nos humilhar, vamos orar, vamos trazer a arca para dentro de nós, vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos colocar ela em prática, trazer por íntimo e guardar, não deixar que ninguém tome, não deixar que ninguém denigra, não deixar que ninguém arranque ela de você, porque é a palavra de vida, é a palavra da verdade. E vamos continuar orando, porque o Senhor, Ele vai derramar da sua glória, da fumaça da sua glória sobre nossas vidas. A cura do Senhor é para agora, em nome de Jesus. Por isso nós oramos por todos, pela nossa nação, pela nossa igreja, para que o Senhor faça acontecer, porque Ele é Deus de resposta, amém? Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, em nome de Jesus.